No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 3 adicionais trabalhistas previstos na Constituição: insalubridade, periculosidade e penosidade. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fique com a gente. Hoje eu preparei um slide bem legal para a gente acompanhar esse assunto. O modelo desse slide foi cedido gentilmente pelo Rafael, do Grande PPT. Vou colocar o link para o canal dele aqui na descrição. Ele tem um canal sobre PowerPoint. Ele ensina a fazer apresentações e gentilmente ele cedeu esse modelo de apresentação. Então fica aí a sugestão para você e o agradecimento ao Rafael. Então vamos lá. Tópicos de hoje, a gente vai dar uma olhada na Constituição, depois vamos falar sobre insalubridade, na sequência periculosidade e finalmente penosidade. Essas são as capinhas aí dos nossos vídeos. Bom, artigo 7º da Constituição diz o seguinte: são direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, inciso 23, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Aqui no finalzinho do inciso 23, a gente percebe que existe uma ressalva do poder constituinte. Na Constituição tem uma condição, que nós temos direito a receber esses adicionais na forma da lei. Quando nós temos essa condicionante no texto constitucional, isso significa que é uma norma de eficácia limitada. Ou seja, ela depende de uma legislação posterior, de uma lei infraconstitucional, dizendo pra gente o que é insalubridade, o que é periculosidade, o que é penosidade, as atividades perigosas, quais são os agentes nocivos que vão dar direito à percepção desses adicionais. Não é imediatamente que a gente pode usufruir desse direito. A gente vai ter um outro vídeo falando sobre normas de eficácia limitada, contida e plena. E se a gente já tiver gravado esse vídeo, eu vou deixar o atalho para ele, o link, no texto da descrição. Então vamos lá. Após a edição da Constituição, então veio no artigo 189 da CLT a previsão do que é insalubridade. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos. Ou seja, quando o trabalhador estiver exposto a um agente que cause dano à sua saúde. Logo em seguida, no artigo 190 ainda da CLT, nós temos a seguinte previsão: o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará a norma sobre o critério de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Então, o que isso significa? Quando a gente está exposto a um agente que causa dano à nossa saúde, nós temos direito adicional de insalubridade. Que tipo de dano? Por exemplo, um ruído que pode causar surdez. Mas para a gente ter direito a essa percepção, ele tem que estar no quadro elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que está na norma regulamentadora número 15. Então, veio o texto constitucional, disse que esses trabalhadores terão direito a esses adicionais. Veio a CLT no artigo 189, 190 e seguinte, dizendo o que é insalubridade. E veio o Ministério do Trabalho e Emprego na norma número 15 e disse quais são esses agentes. Ela tem vários anexos, e em cada um anexo ela vem dizendo, olha, ruído contínuo é até tantos decibéis, acima disso tem direito ao adicional. Poeiras, agentes biológicos, frio, umidade, calor. A gente vai ter um outro videozinho explicando cada um desses agentes, falando um pouco mais sobre insalubridade. Mas o que eu quero dizer, por que eu estou entrando nesse detalhe? É porque às vezes a gente pode estar exposto a um agente nocivo que causa dano à nossa saúde, mas nós não vamos ter direito a receber a insalubridade se esse agente não estiver previsto dentro da norma regulamentadora. Não é todo agente nocivo que dá direito, mesmo que ele prejudique a nossa saúde. Continuando aqui, nós temos a periculosidade, que está no artigo 193 da CLT. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquela que por sua natureza ou método de trabalho implique em risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a
inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança pessoal e patrimonial, motocicleta e substâncias radioativas. Então, note que, mais uma vez, a CLT remete a um quadro, a uma norma regulamentadora que foi expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Essa aqui é a norma regulamentadora número 16. Na insalubridade, nós temos um dano à saúde ao longo do tempo pela exposição a um agente nocivo. Na periculosidade, nós temos o risco do trabalhador falecer, de ter um evento que cause a morte do trabalhador. Então, a gente tem aí inflamáveis, que ele pode ser vítima de um incêndio. Nós temos explosivos, onde a morte do trabalhador pode ser instantânea. Energia elétrica de alta potência e assim sucessivamente. Essas são as condições de trabalho perigosas que ensejam que o trabalhador ganhe, receba o adicional previsto na Constituição. Então, perceba que o Ministério do Trabalho e Emprego, ele é muito importante porque ele vem regulamentando essas condições de trabalho. Alguém tem que estar preocupado em legislar, em regulamentar as condições de trabalho para proteger o trabalhador. Então, na insalubridade, nós temos um adicional pelo dano à saúde ao longo do tempo e na periculosidade nós temos um adicional que é pago pelo risco de morte do trabalhador, quando ele trabalha em atividades perigosas. Vamos para o último. A penosidade é aquela desgastante para a pessoa humana. É o tipo de trabalho que, por si ou pelas condições em que é exercido, expõe o trabalhador a um esforço além do normal para as demais atividades e provoca desgaste acentuado no organismo humano. Vocês perceberam que aqui não tem nenhum artigo da CLT? E às vezes a gente nunca nem ouviu falar de penosidade. A penosidade, como vocês viram, ela está no texto constitucional, mas o Poder Legislativo ainda não aprovou nenhuma lei para dizer para a gente o que é penosidade, qual é o percentual que deve ser pago ao trabalhador, nem em cima de que base ele deve ser calculado, se é em cima do salário mínimo, se é em cima do salário base do trabalhador. O projeto de lei mais antigo que nós temos tentando disciplinar o ordenamento, por coincidência, é do próprio ano da criação da Constituição, da edição da Constituição de 1988, é o projeto de lei 1015, de autoria do político Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. E o projeto de lei mais atual, também tentando legislar, também tentando regulamentar a penosidade, é o projeto de lei 3.694 de 2019, também do Paulo Paim, tentando aí que seja disciplinado a penosidade. Enquanto o legislativo não aprovar essa lei, não votar e publicar no Diário Oficial, os trabalhadores não terão direito de receber, não poderão exigir do seu empregador o adicional de penosidade. Mas o que seria penosidade? É um adicional pago quando o trabalhador tem um trabalho que não está causando dano ao longo do tempo, que seria a insalubridade, nem tem um risco de morte, que seria a periculosidade. Mas ele exerce um trabalho que é muito desgastante para o corpo humano. Poderia ser enquadrado como penosa a atividade da construção civil, em que há uma exposição às condições do tempo e há muito esforço físico, fazendo cimento, levantando laje, fazendo parede, fundação. O trabalho de cortador de cana. Todo mundo sabe que o trabalho de boia fria é um trabalho muito desgastante, que exige muito do corpo, que tem uma remuneração muito baixa. Pode ser considerado ainda outras atividades, como, por exemplo, a fabricação de farinha. E alguns doutrinadores defendem que a aferição, o ajuste de equipamentos de alta precisão também deveriam ensejar o pagamento da penosidade, porque esse excesso de concentração exige muito do corpo físico também. O certo é que, de acordo com o artigo 5º da Constituição, ninguém é obrigado a fazer nem deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Então, por isso, o trabalhador que trabalha nessas condições, que exigem muito do corpo físico, não pode exigir o adicional. Porém, se o adicional tiver sido fruto de negociação coletiva e tiver previsto na Convenção Coletiva de Trabalho ou no Acordo Coletivo de Trabalho, aí sim o trabalhador passa a ter esse direito. Mas depende aí da concordância do empregador
ou do sindicato que representa a categoria dos empregadores. E aí eles estarão se comprometendo e esse acordo passa a ter força de lei entre as partes. Bom, gente, esse foi nosso vídeo de hoje, em que nós ficamos sabendo um pouquinho sobre insalubridade, periculosidade e penosidade. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever para ter acesso aos próximos vídeos. Ative o sininho aí para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Queria agradecer a vocês que ficaram até o final. Esse é o nosso direito de saber, acreditando na transformação do mundo a partir do conhecimento. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.